E então vem a Segunda Maria. A Segunda Maria é aqui mediada por vários reis que, entretanto, aparecem. Vai ser até bastante confuso dos períodos mais intensos da história de Portugal. Recordemos que entre o final do reinado de Dona Maria I e o início de Dona Maria II, nós vamos ter, sucessivamente, Dom João VI, Dom Pedro IV, Dom Miguel, a espaços, e algumas regências, como, por exemplo, a regência da Princesa Isabel Maria, etc., até chegarmos a Dona Maria II, que efetivamente será Rainha de Portugal, de facto, a partir de 1834. Quem era, afinal, Dona Maria Leopoldina Francisca Xavier de Paula Isidora, com estes nomes enormes, filha de Dom Pedro IV e Dona Leopoldina, imperatriz herdeira da Áustria? Era uma menina muito bonita. Há registros fotográficos, claro, de uma fase mais adiantada da sua vida, mas há também pinturas belíssimas desta menina, que nós, aliás, vamos também mostrando e projetando aqui ao lado, que mostram que era, de facto, uma fusão muito interessante entre a Ibéria e a Áustria. Uma menina rosadinha, loura, bonita, viva, e que cresceu no Rio de Janeiro, precisamente na cidade que era agora a capital do Reino Unido, Portugal e Brasil, nesta altura turbulenta e complicada, e ela nasceu num espaço muito belo, que hoje é uma zona de lazer fantástica para os cariocas, que é o Palácio e Quinta de São Cristóvão. A primeira residência real no Brasil, e que é, aliás, como sabem, a sede do Museu Nacional, que teve há pouco tempo também um incêndio, infelizmente, devastador, mas que é um projeto que está a ser recuperado, felizmente, porque guarda-se ali mais de 200 de anos da memória brasileira e luso-brasileira por arrastamento, e é, de facto, um espaço notável. Quem era, afinal, Dona Maria da Glória? O que pensava, o que gostava, o que fez enquanto monarca? Há muito que dizer. Enquanto criança, foi prometida com 7, 8 anos, o que é uma maldade, mas enfim, era próprio do tempo, ao seu próprio tio, Dom Miguel. Recordemo-nos do que tinha acontecido no episódio anterior, com Dona Maria I, que casou com o seu próprio tio também. Não era inédito, era uma necessidade de fortalecimento de laços dentro da família real perante situações de crise. E, efetivamente, qual é o objetivo de Dom Pedro, então imperador do Brasil, no casamento da sua filha com o seu próprio irmão? Era, no fundo, reunir os dois ramos desavindos da família de Bragança. O ramo de Pedro, que representava os ideais liberais, representava, no fundo, uma mudança com instituições democráticas, representativas, sobretudo com uma Constituição, portanto, com uma lei fundamental que defina muito bem os direitos e os deveres dos cidadãos, e estamos perante uma sociedade, sublinho, de cidadãos. E do outro lado temos Dom Miguel, que é o defensor das tradições absolutistas e centralistas, de um monarca com todos os poderes, que não transige perante nada e que também não obedece a nada senão à sua própria vontade, à sua própria consciência e a Deus. Por isso, temos aqui um choque de dois universos. O objetivo de Dom Pedro, perante o conflito e a guerra civil que se tinha instalado desde aquele 24 de agosto de 1820, o objetivo dele é um só. É, de facto, unificar estas partes desavindas. E achou que a melhor forma, e de facto assim era tradicionalmente na história política e diplomática, a melhor forma de o fazer era com um casamento. Ora, tudo estaria preparado, mas Dom Miguel rompe o acordo com os famosos golpes
da Vila Francada e da Abrilada, ainda em vida de Dom João VI. Dom João VI vem em 1821 para Lisboa, jura a Constituição, no fundo, mais à esquerda que tivemos em toda a monarquia constitucional, porque é uma Constituição que é feita pelas Cortes Constituintes perante a ausência da família real, portanto não é, digamos, concertada, é uma situação de ruptura, e, portanto, é uma Constituição que procurava, efetivamente, direitos e liberdades mais amplas e a redução significativa do poder real. Obviamente que, como podem perceber, esta Constituição não vai estar muito tempo em vigor, porque não são só os absolutistas que não gostam dela, como é evidente. Os próprios liberais não gostam. Acham-na demasiado ousada, demasiado radical, apesar de não tão radical como a de Cádiz, verdade seja dita, em Espanha, mas há que moderá-la. E é este o termo, moderar. Vão já ver porquê. Ora, perante isto, Dom Pedro tem uma ideia. Chamar os seus conselheiros, chamar pessoas, juristas, políticos da sua confiança e elaborar um documento que ele próprio, enquanto monarca, enquanto detentor dos direitos sobre a coroa, uma vez que era o filho mais velho de Dom João VI, e diga-se de passagem, aquele de quem Dom João VI mais gostava, ele vai dar uma Constituição ao reino. É a Carta Constitucional, a famosa Carta Constitucional de 1826. A Constituição portuguesa que mais tempo na nossa história esteve em vigor. Com pequenas interrupções, como seja a Constituição Setembrista de 1838, como seja pequenos momentos em que ela não está em vigor, ela vai praticamente acompanhar a monarquia constitucional entre 26 a 1910, com os famosos atos adicionais, que são, no fundo, revisões constitucionais que foram feitas. Ora, perante isto, há uma esperança de que a Revolução Liberal seja mais moderada e que os absolutistas possam, de alguma maneira, aceitar este ordenamento jurídico. Isso não acontece. A partir de 1828, Dom Miguel vai mover um conjunto de perseguições muito fortes, junto daqueles que não partilhavam dos seus ideais, nomeadamente, e por exemplo aqui na cidade do Porto, que foi sempre uma cidade comprometida com o liberalismo, isso foi particularmente difícil. Ora, Maria da Glória vai crescer à força no meio deste ambiente tão crispado, tão tenso, que vai marcar todo o seu reinado e toda a sua personalidade. Vai se casar com Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, uma das famílias germânicas mais prestigiadas e importantes, que tinha, aliás, através dos seus parentes, detinha o trono alemão, dos principados alemães, o trono da Grécia, mais tarde, da Roménia. Portanto, um conjunto de casas reais que estão ligadas a esta família Saxe-Coburgo-Gotha. Tinha muitas ligações genealógicas. E Dom Fernando era um homem, sobretudo, muito moderno, muito comprometido com o mecenato sobre as artes. Basta ver o notável trabalho que ele fez, patrocinou, de recuperação do Convento da Pena, que comprou aos frades capuchos, já num estado bastante degradado, e que transformou num palácio real notável, que hoje todos conhecem, na notável Vila de Sintra, belíssimo, património da humanidade, e que foi todo, e é preciso dizer isto, pago às suas custas, não do erário público. Ou seja, ele investiu dinheiro da sua própria fortuna pessoal, dos seus próprios bens, precisamente para a construção do Palácio Nacional da Pena. Mas vamos ver agora, a partir de 1834, que é a data da Convenção de Évora-Monte, onde, definitivamente, Dom Miguel vai abdicar dos seus direitos dinásticos e vai exilar-se
para a Áustria, onde vai viver os seus últimos anos de vida, e depois, a partir daí, a sua família fica na Áustria, até depois terminar a famosa lei do banimento, que efetivamente impedia os familiares de Dom Miguel de regressarem ao reino. Ela, Dona Maria II, recordemos, vai ter uma ação política essencialmente centrada em dois vetores. A educação, e não é por nada que ela é conhecida como uma educadora, é um cognome muito justo, não só porque ela foi mãe, e é preciso dizer isto, de 11 filhos, ela teve 11 filhos, morreu, aliás, tragicamente, no parto do 11º, de uma forma, podemos dizer, comovente e até surpreendente. E, além de ter tido tantos filhos, ela preocupou-se, efetivamente, com o ensino básico e aquilo que nós hoje podíamos dizer também secundário, e com as artes. E ela gostava muito das artes de palco. Não é por nada que criou o Teatro Nacional, que ainda hoje tem o seu nome, no Rossio. E por isso, olhar para esta mulher, para a sua consciência cívica, cultural e democrática, é fazer-lhe também uma homenagem naquilo que foi a sua obra posterior. Ela educou e preparou os seus 11 filhos, alguns infelizmente faleceram de tenra idade, mas eu centrar-me aqui em dois, um dos quais vou depois, em próximos programas, desenvolver, que são os infantes Dom Pedro e Dom Luís, que são aqueles que efetivamente vão sobreviver e resistir a idades mais avançadas e vão ser reis de Portugal, com o título de Pedro V e com o título de Luís I. Ora bem, a partir de 34, que desafios tem então Maria II? Um muito importante e que ela não conseguiu, infelizmente, fazer vingar, que é a estabilização das estruturas liberais. Os governos sucederam-se a um ritmo vertiginoso. As instituições parlamentares, e recordemos, nós vamos ter duas câmaras, a Câmara dos Deputados, que é a Câmara Baixa, e a Câmara dos Pares, que é a Câmara Alta, onde estão, enfim, membros da nobreza, do clero, das grandes corporações sociais. É preciso dizer isto porque era uma Câmara, sobretudo, de nomeação da soberana e não de eleição, como era a Câmara dos Deputados, não é? Aliás, imaginem um sistema totalmente idêntico ao que hoje o Reino Unido tem no seu bicameralismo, com a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, não é? É um sistema muito idêntico. E há uma preocupação muito grande na rainha, que é socorrer-se daqueles que são as principais figuras do liberalismo. E eu vou aqui referir talvez 5, uma mão cheia, começando desde logo pelo Marechal Duque de Saldanha, pelo Marechal Duque de Palmela, pelo Marechal Duque da Terceira, e estes são os três grandes líderes da Guerra Civil, não é? Líderes militares e políticos. Militares temos Saldanha e Terceira, e diplomáticos temos Palmela, claramente. Depois temos ainda outras duas figuras que também aparecem aqui neste reinado com grande força. Falo do Marquês de Sá da Bandeira, que vai ser uma grande figura do governo setembrista de 1836, que é um governo de ruptura e um governo, no fundo, mais à esquerda, com influência de ideais socialistas dentro da família liberal, e onde, evidentemente, emerge a quinta figura, que é Passos Manuel. Ou, se quiserem, ele é assim mais conhecido e a rua no Porto tem o seu nome, mas, na verdade, chamava-se Manuel da Silva Passos. O seu irmão, José da Silva Passos, também foi uma figura importante nesta época. Dona Maria nunca conseguiu, até 1851, data do famoso
movimento de regeneração, fidelizar os governos, mas, e termino assim, há uma figura com a qual ela vai criar especiais ligações. Falo, naturalmente, de António Bernardo da Costa Cabral, que foi o seu primeiro-ministro, o seu chefe de governo mais duradouro. Recorde-se que Costa Cabral foi chefe de governo em 2 períodos distintos. Entre 1842 e 1846, em que restaura a Carta Constitucional. Recordemos que, na sequência do governo setembrista, profundamente empenhado com os ideais socialistas, tinha emergido uma Constituição nova, que é a Constituição de 1838, que vai estar há pouco tempo em vigor, e em 42, Costa Cabral, que tinha começado na extrema-esquerda, nos arsenalistas, vai virar completamente à direita, torna-se um dos líderes mais importantes da facção conservadora do liberalismo, juntamente com o Marquês de Ávila, depois Duque de Ávila, efetivamente tem um percurso político completamente diferente, como Maria de Fátima Bonifácio muito bem estudou e sublinhou nos seus trabalhos, e Filomena Mónica, e José Miguel Serdica, e Rui Ramos e tantos outros. Costa Cabral foi assim uma espécie de esperança para Dona Maria, no sentido de trazer um governo mais musculado, mais forte, e que por isso, obviamente, nomeadamente no seu primeiro governo, eu vou já falar no segundo, tem a rebentar-lhe nas mãos a Revolução da Maria da Fonte, que, como sabemos, é uma reação popular no Minho, nomeadamente na região bracarense, na região da Póvoa de Lanhoso, na freguesia de Fontarcada, que foi o seu epicentro, uma revolta de mulheres, porque recordemos que o Minho teve uma imigração masculina massiva para o Brasil e, portanto, eram as mulheres que, além de terem a propriedade, serem as chefes de família, educarem as crianças, eram também as líderes comunitárias. E, portanto, a Maria da Fonte não é ninguém e é toda a gente, é uma mulher, e é, no fundo, aqui uma mulher no global, não é? Que se revoltam contra uma coisa muito simples. O enterramento das pessoas era feito, até aí, dentro das igrejas, dentro do espaço sagrado. Ora, Costa Cabral, com a sua legislação, chamadas Leis de Saúde Pública, criou os cemitérios municipais, que nós ainda hoje temos, não é? E, portanto, muitos deles distanciados das igrejas paroquiais. Ora, para o povo do Minho, tradicionalista, conservador, não era aceitável sepultar os seus entes mais queridos fora do espaço sagrado, onde tradicionalmente as pessoas eram sepultadas, até no interior das próprias igrejas. Evidentemente que isto também trazia, e por isso a legislação foi publicada, alguns problemas de saúde pública, porque imaginem o que era estar dentro da igreja, com um sepultamento feito há pouco tempo, e o odor que se sentia no ar. Claro que, para as populações, e é preciso compreender a mentalidade nesta altura do povo, não é? E é isso que às vezes nós devemos fazer, mergulhar na época. Tirar as pessoas do espaço sagrado era sepultá-las como se fossem animais vulgares. Ora, as pessoas revoltaram-se contra isso. Muniram-se de enxadas, de forquilhas, e fizeram-se os hinos da Maria da Fonte, que hoje todos conhecemos. Olha a Maria da Fonte com as pistolas na mão para matar os cabrais. E os cabrais representam exatamente o governo de Costa Cabral e os seus sequazes, todos os seus colaboradores, que leva à sua queda enorme em 46. Mas Costa Cabral vai regressar em 49, novamente, para um curtíssimo consulado de 2 anos, até 51, data da grande revolução da regeneração. Dizer só que nesse período Dona Maria vai-lhe dar os títulos de Marquês de Tomar e Conde de Tomar, que o vão levar à Câmara dos Pares, e que a partir daí vai ser uma figura sempre presente na Câmara Alta do Parlamento. Para terminar, e depois de tanto que vimos, recordar que Dona Maria II foi de facto uma mulher de vontade, uma mulher tenaz, e que viveu num período muito difícil e complicado da nossa história, muito turbulento, que certamente, se calhar com outro contexto,
poderia ter um reinado diferente. Muito obrigado pela vossa atenção.